nas suas mãos. Que o Senhor venha tratar conosco, que o Senhor venha falar conosco agora. Que a tua palavra ela venha ser eficaz em nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você diz amém. O som estava melhor aí, viu? Deu uma mexida aí, tá? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, você que trouxe, no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 17 e o versículo 20. Livro do Gênesis, capítulo 17 e o versículo 20. Bigodão de respeito, hein, irmão? Que isso, hein? Está escrito assim na palavra do Senhor Jesus. Quem encontrou, diga amém. Quanto a Ismael, eu te ouvi e abençoei e farei fecundo e multiplicarei a sua descendência. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Amém. Mais uma vez eu convido você a colocar essa mão abençoada aqui, ó, na altura do seu coração, a mão esquerda para o alto. Você fala assim: Senhor Jesus, eu preciso ouvir a tua voz. Amém. Podemos assentar aplaudindo o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amada igreja, o tema dessa mensagem é recomeçando no deserto. Qual é o tema da mensagem? Isso, bem forte. 1, 2, 3 e... recomeçando no deserto. Nós estamos com uma série de mensagens onde nós estamos falando sobre recomeço. E desde a primeira mensagem nós escutamos os pastores, a liderança da igreja falar algo e que é uma verdade. O recomeço é algo muito difícil, porque quando eu falo de recomeço, eu estou falando de algo que nós iniciamos e às vezes nós não demos conta de terminar. Quando eu falo de recomeço, pode ser também você saindo de um lugar e recomeçando a sua vida sem ao menos ter iniciado. Então você às vezes sai de um lugar e tem que recomeçar a sua história. São duas coisas aqui que eu quero tratar com vocês. Recomeço pode ser você iniciar novamente aquilo que você não terminou, ou você mudar de um lugar e ter que recomeçar toda a sua história. E o que eu vou contar para você aqui é algo muito importante, é uma mensagem muito forte, e é uma mensagem de Deus para a sua vida. Quem quer ouvir a voz do Senhor Jesus aí? Deixa eu ver. Deixa eu ver, amém? Pergunta ao seu irmão, você quer ouvir? Você quer ouvir? Então nós iremos escutar aquilo que Deus tem para falar conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Amada igreja, essa história, ela não inicia em Ismael. Essa história não tem um começo em Ismael. Essa história, ela tem o seu início em Abraão. Abraão, a palavra de Deus, ela frisa que ele foi e ele é o nosso pai. Abraão, ele é o nosso pai na fé. Quando nós falamos de fé, nós estamos lembrando, nós devemos lembrar de Abraão. Todas as vezes que você escutar uma palavra de fé, você vai lembrar desse homem, e o nome dele é Abraão. Qual é o nome do nosso pai na fé? Abraão. Nunca esqueça disso. Eu falei de fé, eu estou lembrando de Abraão. Eu falei de exemplo de fé, eu estou lembrando de Abraão. Amada igreja, Abraão, ele era o cara da promessa. Abraão, ele
foi chamado por Deus, e Deus fez uma promessa na vida de Abraão. Ei, olha que interessante isso. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Abraão, você será pai de uma grande nação. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Quando essa promessa veio para Abraão, ela chegou. Mas ela só chegou porque o sonho de Abraão era de ser pai. Abraão queria ter um filho. E agora você pega Deus querendo um povo, Abraão querendo um filho e Deus querendo um povo. Juntou aqui agora a fome com a vontade de comer. Deus querendo algo grande, Abraão querendo um sonho muito grande. E aí Deus então encontra com Abraão e fala com ele assim: Abraão, é você que vai realizar o meu projeto. E aí Abraão vira para Deus e fala assim: é o Senhor que irá realizar os meus sonhos. Levanta a sua mão direita e fala assim: Deus pode realizar os meus sonhos. E se eu entrar na visão, eu posso realizar o projeto de Deus. Oh, glória. Dá mais um pouquinho de som, fazendo favor. Só mais um pouquinho de som. Aleluia. Oh, isso aqui é tremendo. Olha só. Deus, ele pode realizar o seu sonho. Mas se você pegar a visão, você consegue realizar o projeto de Deus. O seu sonho é grande, sim ou não? É grande ou pequeno? Faz aí, qual é o tamanho do seu sonho? Deixa eu ver, 1, 2, 3 e deixa eu ver o tamanho do seu sonho. Rapaz, Aline, você é pequenininha, mas o sonho é grande, viu? É? O seu sonho é grande? A Bíblia nos fala que o nosso Deus, ele consegue ser maior do que tudo. Então o projeto que Deus tem para a sua vida, está léguas de tamanho do seu sonho. Se você pegar a visão, você vai realizar algo que está acima dos seus. Rapaz, você entendeu isso aqui? Se você pegar a visão, você vai além dos seus sonhos. Agora Deus virou para Abraão e fez uma promessa para ele. Ele então pegou a visão e começou ele a andar para realizar o projeto de Deus. Quantos que estão aqui hoje irão realizar o projeto de Deus? Levante a mão aí, deixa eu ver. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Acompanhe o pastor para você entender. Aqui começa a trajetória e o exemplo de recomeço de um menino chamado Ismael. Senhor, gente, dobra toda a sua atenção aqui agora. Ismael agora, ele estava para nascer. Mas olha o que foi acontecendo. Deus, ele faz a promessa para Abraão. E nós temos que tomar cuidado. Olha só isso aqui. Nós devemos tomar cuidado quando a nossa promessa, ela é feita à nossa vida, mas ela também está ligada a outra pessoa. Você vai entender. Deus te fez uma promessa, mas a promessa para realizar na sua vida, por mais que você creia, por mais que você busque, também está ligada a outra pessoa. Fala com o seu irmão assim: olha, Deus vai falar com você agora. Isso aqui é top demais, gente. Isso aqui é top. Abraão, ele era o homem da promessa. A prosperidade estava na vida de quem? De Abraão. A grandeza de nação estava na vida de quem? De Abraão. Mas para a promessa dele realizar aqui e agora, nesse momento, escute, dependia de quem? De sua esposa. O nome dela era Sara. A Sara é avisada. A Sara, ela é comunicada que existia agora uma promessa na vida do seu esposo de ser pai de uma grande nação, mas dependia de quem? Do ventre de Sara para que isso acontecesse. Para tornar verdade a promessa de Deus, precisaria do ventre de quem? De Sara.
E quando Sara ouviu isso, ela não acreditou muito nessa promessa, porque ela sabia que o seu ventre era seco, o seu ventre era morto, o seu ventre não tinha possibilidade de gerar o projeto de Deus, porque ela não acreditou. Deixa eu te explicar um negócio. Quando você pega a visão, quando você entra no projeto de Deus, não precisa você se preocupar se o seu ventre ou o problema que você passa é maior do que você. Se você entra no projeto de Deus, não existe barreira que consiga impedir a realização dos sonhos de Deus sobre a sua vida. O ventre pode ser morto, mas o Deus da vida, Ele está com você. Levanta a sua mão direita e fala assim: o Deus da vida está comigo. Eu posso estar morto, mas repita: o Deus da vida está comigo. Se o Deus da vida está com você, o que acontece com o morto? Fala com seu irmão assim: olha, o que estava morto na sua vida vai se levantar hoje. Não, desse jeito está desmaiado, está quase levantando. Me ajuda aí. Fala assim: vai levantar hoje. Quem acredita, aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ei. Ó, mas olha só que interessante. Tome muito cuidado quando a sua promessa precisa de terceiros para se realizar. Porque toda promessa para realizar, ela passa por um momento, ela passa por tempo. Aí eu começo a fazer uma somatória dessa mensagem. Tempo mais Sara mais realidade é igual a Agar. Pastor, o que você falou aí? Você estudou matemática? Não, eu vou te ensinar aqui agora. Ó, tempo mais Sara mais realidade é igual a Agar. 1, 2, 3, quem decorou diga amém. Então vamos comigo, 1, 2, 3 e... Tempo mais Sara mais realidade é igual a Agar. 1, 2, 3 e... Agar, coitadinha dessa mulher. Agar é escrava. Eu já vi, eu vou falar uma palavra chula aqui, mas até me desculpe, mas eu já vi um pastor chamar a Agar de prostituta. Ele usou só entra nessa história quem está vivo, diga glória a Deus, porque Sara não teve fé. A Agar, ela só entra nessa história porque Sara desacreditou no projeto de Deus. Tempo mais Sara mais realidade nasce Agar. Pastor, mas que Agar é essa? Quem é essa mulher? O que está acontecendo nessa história? Porque eu não sei. Agar era escrava. Agar era uma serviçal de Abraão e de Sara. Quando Sara viu que Abraão queria ter tanto um filho, e que através desse filho Deus iria cumprir a promessa na vida dele, ela olhou para a sua dificuldade. Ela disse assim: não tem condição. O tempo foi passando, Meire, e não realiza agora nada. E o que ela faz? Abraão se deita com Agar. Abraão, eu permito, nós somos casados, mas eu permito você dormir com Agar e faz um filho com ela. Sabe o que eu entendo disso? É a pessoa que fica tentando ajudar Deus. Sabe o que eu entendo com isso? É quando você vira e você tira das mãos de Deus e tenta resolver com as suas próprias mãos. Meu irmão, a sua mão não tem força o suficiente para realizar um projeto tão grande. O projeto não é seu, o projeto é de Deus. Escute, o projeto não é da sua família, o projeto é de Deus. E se foi Ele que fez esse projeto para a sua vida, deixa esse projeto na mão dEle, que Ele vai fazer esse projeto virar realidade em nome do Senhor Jesus. Para de ficar trazendo Agar para a sua vida. O que é isso, pastor? Para de ficar trazendo problema para a sua vida. Para de ficar tentando ajudar Deus, porque Deus não precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda é você. Quem precisa do cuidado é você. Quem precisa do olhar é você. Deus não precisa de ajuda. E agora Agar entra na história porque tinha uma mulher
que não acreditava na promessa. Deixa eu dar um ponto aqui rapidinho para você entender. Tem muitos namorados, tem muitas moças dentro da igreja, tem muitas pessoas que começam um relacionamento. Quem está me ouvindo fala assim: Deus, estou te escutando. Inicia um relacionamento com um camarada que não tem nada a ver com Deus. Ela sabe que o camarada não vai dar certo. Ela sabe que não comunga da mesma fé. Ela sabe que os caminhos são opostos. Aí fala assim: pastor, mas os opostos se atraem. Então vai nessa para você ver o que vai acontecer depois que você casar. Aí você vai estar linkado a uma pessoa que às vezes, para realizar algumas coisas na sua vida, você vai depender dela. E sabe o que acontece nessa história? Essa história toma um rumo totalmente diferente. Essa história toma um rumo totalmente diferente. Agora Abraão, um homem de Deus, ele resolve escutar a sua esposa. Ele tem promessas, mas a promessa não realiza. Aí eu quero que você guarde no seu coração: o esquema não é você ter promessa. O negócio não é você receber promessas, porque todo mundo tem promessa. Quando você sai do ventre da sua mãe, já existe um projeto de Deus para a sua vida. Levanta a sua mão e fala assim: existe um projeto de Deus para mim? Já existe. O negócio não é projeto, o negócio não é promessa. O esquema todo da história é você, o esquema todo da história é você receber a promessa, saber caminhar, saber executar e saber esperar. Porque tem gente que não sabe executar, tem gente que não tem uma paciência de caminhar e tampouco de esperar. Aí ele vai fazer H nascer. Aí quando H nasce, o caminho fica mais longo, o caminho fica mais difícil. Pergunta ao seu irmão: senhora, tem um H lá na sua casa? Pastor, então H é maldição, H não presta, H é tudo de ruim, H, pastor, ela é um trem do demônio. Se não, quem colocou H lá foi você. Quem levantou H no seu casamento foi você. Quem colocou H lá na sua casa foi você. H significa sinônimo de dúvida. H significa falta de fé. H significa desespero. H significa você olhar para os muros e tirar o seu olhar de Deus. Aí H nasce, aí H entra na história. Mas hoje Jesus te trouxe aqui em meio a essa chuva com raios, trovões, para te dizer que H que estava dentro da sua casa vai ser retirada, e em nome do Senhor Jesus, Isaac irá nascer do seu ventre, porque eu estou profetizando sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Aí, meus amados irmãos, a história, olha só, para você entender tudo isso, para você ser rico, não adianta trabalhar. Por que tem gente que trabalha com a beleza, né, gente? Quem trabalha muito aí, diga glória a Deus. Eita, irmão, acorda meio-dia, né? Eita, glória a Deus, fraquinho, rapaz. Foi para dentro esse glória a Deus. Hein? Quem gosta de trabalhar e trabalhar muito, diga glória a Deus. Agora a pergunta é: quem está rico por causa do seu trabalho? Quem está aqui hoje ficou muito rico trabalhando com o trabalho que você está aí? Está rico ou não? Rico de saúde, né, irmão? Eita glória, Jesus. Aqui, o negócio, você está me ouvindo bem aí embaixo, amém? Está ouvindo bem mesmo? O negócio não é você trabalhar. O esquema todo é você saber o que você faz com a recompensa do trabalho. Porque não adianta nada você trabalhar muito, ganhar 100 mil, e no outro dia você ir lá e torrar os seus 100 mil reais. O negócio todo não é você receber a promessa, se você não sabe o que você faz com a promessa. O esquema não é você trabalhar e ganhar muito dinheiro, quando você não sabe o que você faz com esse dinheiro.
E tem muitas pessoas que ganham, mas perdem tudo. O esquema todo é você entender como você vai reagir com o dinheiro, como que você vai reagir com a promessa de Deus na sua vida. E o texto continua. O tempo passa, e quando esse tempo passa, gera também em Abraão a frustração. É porque eu não posso ser hipócrita em dizer que tem momento da nossa vida que a gente não fica frustrado, não é? Você acha que eu nunca me frustrei? Eita, o pastor está sempre de alto astral, bom dia a dia, já acorda todo maquiado, todo bonitinho. Não, tá bom, meu irmão? Tem dia que dá vontade de você ficar na cama. Tem dia que o negócio é tão pesado que você fala assim: Deus, eu não aguento mais. E Abraão também passou por isso. Abraão passou por esse problema. Mas a Bíblia vai nos descrever que ele escuta a voz de Deus e ele consegue se encher e se motivar, se recarregar e olhar para a sua promessa e não para a sua dificuldade. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Mas é porque ele acreditava na promessa. No capítulo 15 de Gênesis, Abraão ele está desmotivado. Abraão está desanimado. O versículo 15 todinho, a Bíblia nos fala que a palavra de Deus veio a ele em uma visão e disse para ele assim: olha, Abraão, eu sou o teu escudo. Deus estava falando para ele assim: Abraão, eu vou te proteger. E continua Deus falando com ele assim: olha, que eu irei fazer de você uma grande nação. Ele já tinha escutado isso, mas ele estava desanimado. A Bíblia nos descreve agora que Abraão vai e questiona Deus: Deus, mas a minha mulher é estéril. E será que o Senhor está falando que vai ser a minha descendência o Eliezer Damasceno? Aí Deus falou assim: não, é o que nascer de dentro de você. É o que vier de dentro de você. Vai ser o seu, vai ser a sua descendência. Só que ele fica animado, mas quando ele chega para sua esposa, ela não consegue ter a mesma motivação que ele tem. E aí nós caímos de novo naquilo que eu contei, que eu acabei de falar. Cuidado com as pessoas que você se relaciona. Deus vira para Abraão, é mais ou menos assim: Abraão, eu vou te fazer uma grande nação. Olha o cara que acredita na fé, olha o cara que tem fé, olha o cara que acredita na promessa. Deus é mesmo? Estou com você, Deus. Aí Deus fala com ele assim: mas vai ser difícil. Mas a promessa existe, Deus? Existe. Nossa, Deus, eu vou. O que eu tenho que fazer? Tem que sair da sua casa, tem que largar tudo e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você não sabe onde é, você não sabe de nada. E aí, Deus, tem promessa? Tem, eu vou, eu estou contigo, Deus, não largo, eu acredito. Desanimado ele fica durante a caminhada, mas Deus aparece para ele de novo, relembra a promessa dele e ele volta com tudo, porque ele tem fé. Aí do outro lado, fala comigo assim: do outro lado tem quem? A Sara. Deus fala assim: olha, vai nascer de você, Sara, um menino. Eu estou te prometendo, Sara. E é o mesmo que prometeu para Deus. O que tem fé é todo animado. Aquele que não tem fé fala assim: é mesmo? Mas como é que vai ser esse trem, Deus? Eu não posso ter filho, não. Mas eu sou contigo. Vai ter luta, vai ter barreira, vai ter dificuldade, mas eu vou estar com você. Oh Deus, não fala em luta, não fala em barreira não. Tem que esperar? Tem. É diferente de quem acredita em Deus e na promessa, do que aqueles que sabem que Deus existe, mas nunca conseguem acreditar na promessa de Deus em sua vida. Você tem promessa de Deus. Talvez não se cumpriu até hoje, mas hoje você vai encontrar com esse Deus que anima, que animou Abraão, e ele está dizendo para você hoje: sai da sua tenda, olha para os céus, porque a sua bênção será incontáveis como as estrelas dos céus. Você não entendeu, você não deu glória a Deus não, meu irmão. Ele vai dizer: sai da sua pequena
pequeninez. Quando ele fala assim, sai da sua tenda, ele está dizendo assim, olha, sai daquilo que é pequeno, que eu quero te mostrar a grandeza dos céus. Mas na terra ele consegue te mostrar o que está no céu reservado para a sua vida. Olha para o chão, está vendo esse grão de areia aí no mar? Vai ser a tua descendência. O que Deus tem para te dar, o que Deus tem para te dar, o que Deus tem para te dar é muito mais do que as estrelas dos céus, muito mais do que o grão de areia no mar. O que está dependendo dessa história ser realizada na sua vida é você acreditar um pouco mais de Deus, é só você olhar mais para Deus, é só você pegar na mão de Deus, meu irmão. Problema vai vir para todo mundo, pandemia vai vir um monte de coisas que serão maiores do que você, mas se você tiver linkado, se você tiver alicerçado no Deus Todo-Poderoso, meu irmão, todo mundo vai cair, todo mundo vai se ferir, mas você vai permanecer de pé, porque quem está na rocha não se abala. Quem está em Cristo, ele permanece acreditando e de pé na sua promessa, em nome do Senhor Jesus. A história continua, e sabe o que acontece? Ei, no meio da fé e no meio da dúvida, isso tudo foi para poder falar isso aqui agora, ó. No meio da fé e no meio da dúvida, nasce Ismael. Vamos lá? No meio da fé, no meio da dúvida, entre a fé e a dúvida, nasceu Ismael. Ismael agora ele é gerado de uma ajuda que eles tentaram dar para Deus. E quando Ismael ele é gerado, ele veio de uma mulher que era egípcia. Eu não vou entrar muito no mérito teológico aqui agora, mas só para você entender, o egípcio significa provação, egípcio significa tribulação. Mas agora eu consigo ver, você vai dar glória a Deus agora, viu, meu irmão? Eu consigo ver uma promessa, um homem de Deus, esbarrando agora com algo que significa barreiras, algo que significa provação, porque o Egito sempre foi provação para o povo de Deus. Toda a história você vai ver isso. E nessa junção nasce um garoto, um menino que não tem nada a ver com história, que ele não pediu para nascer, que ele nem sabia o que estava acontecendo. E aí quando ele sai, já existe o seu nome. Eu estou todo arrepiado aqui. E o seu nome tem um significado, e o significado agora iria ajudá-lo lá na frente, porque ele iria nascer dentro de uma casa onde um pouquinho depois, alguns anos bem próximos, a Bíblia nos descreve que o desprezo iria entrar dentro da sua alma, a solidão ia bater na vida dele, as pessoas iriam olhar ele e menosprezá-lo. Deixa eu falar com você, meu irmão, nunca desmenospreze alguém porque você acha que ele é filho de uma pessoa que não tem a bênção de Deus. Nunca olhe e não julgue as pessoas, não julgue as pessoas por baixo, porque você não sabe a realidade dessa pessoa, você não sabe como ela é dentro do quarto. Na rua ela é brincalhona, na rua você acha que nem crente ela é, mas escute com muita atenção, você não imagina como ela é no quarto. Talvez você esbarra com a pessoa na rua, você não sabe a intimidade que ela tem dentro do seu quarto. E o nome desse menino Ismael significa ele com E maiúsculo. Eu estou dizendo Deus. A Bíblia nos fala que o seu nome significa ele ouvirá, ou melhor dizendo, Deus ouve. Aí eu fico tentando entender isso. Por que tudo isso acontece, Deus? Por que um homem chamado por Deus agora tem esse desvio e tem agora um filho fora do casamento, e esse homem é considerado e é o maior vulto de toda a Bíblia? Você vai ver falando dele em várias partes da Bíblia. Você vai ver Hebreus dizendo sobre a fé, e Abraão está lá. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Aí nasce esse menino, é para poder nos mostrar que mesmo quando você
foi gerado em um fruto talvez de pecado, talvez mesmo você que foi gerado dentro de uma família que não tem nada a ver com os projetos de Deus. Todo mundo fala, Deus ele está mostrando que não depende da história humana para poder realizar o projeto dele na sua vida. Deus está dizendo aqui agora que não depende das coisas do homem para poder alavancar a sua vida. Deus está dizendo assim, que o pecado pode ser dos seus pais, mas que você não vai seguir os passos dele. O projeto pode ter dado errado para toda a sua família, mas Deus está dizendo assim, que agora ele vai entrar na sua história e mudar toda a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. O texto que você vai entender isso está aqui, olha só, em Gênesis capítulo 21, olha, escute o pastor com muita atenção. Em Gênesis capítulo 21, estou caminhando para o final da mensagem. A Bíblia nos fala no versículo 8, Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Fala comigo assim, Isaac, bem forte, fala assim, Isaac recebeu um banquete. Ismael, bem forte, Ismael recebeu o desprezo. Você consegue entender? Ninguém fez um banquete quando Ismael nasceu. Ninguém ficou feliz quando Ismael nasceu, porque ele era bastardo. Ninguém aplaudiu o nascimento, a não ser a sua mãe. Mas quando Isaac nasceu, ele recebeu um banquete. E Ismael não. Imagina você como não estava a mente desse garoto aqui agora. Imagina como não ficou. Tenta colocar você na história. Filho de um camarada que tinha uma grande promessa, mas quando você nasceu, não teve banquete. Ninguém fez festa para você. E o texto continua dizendo, vendo Sara, versículo 10, disse Sara a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dela não será herdeiro junto com o meu filho. Tiraram agora o direito de Ismael. Arrancaram de Ismael o direito da herança. Não tem papel assinado aqui mais. Deserdaram Ismael. Ele não teve banquete, ele não teve festa. E agora aqui nessa história, ele estava sendo deserdado pelo seu próprio pai. E o texto continua, pareceu injusto. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Está acompanhando a leitura, amém? Pareceu injusto e muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse porém Deus, fala com o seu irmão, olha, presta atenção nisso aí, olha isso daqui, gente, isso aqui é forte demais. Disse porém Deus a Abraão, não te pareça isso mal. Deus está falando assim, olha, você vai deserdar o seu filho, mas não preocupa não, isso não vai parecer mal. Olha o que Deus fala. Não te pareça isso mal, por causa da criança e por causa da sua serva. Atende o pedido de Sara e faz o que ela está falando para você, porque Isaac será chamada a tua descendência. Aí eu pergunto, Deus, por que o Senhor permitiu que Abraão deserdasse o seu filho Ismael? E você quer saber como foi essa história? Amanheceu o dia, depois que Deus falou com ele, pode deserdar esse menino, pode tocar ele de casa. Amanheceu o dia, Abraão pegou uma jarra de água, fala comigo assim, uma jarra de água e um pedaço de pão, e deu para a Agar, a sua serva, e despediu ele do seu filho, de Ismael. E a Agar, a Bíblia nos descreve que
Olha só, versículo 14: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e uma vasilha de água e pôs nas costas de Agar, deu-lhe o menino e despediu. Ela saiu erroneamente pelo deserto. Você quer dar glória a Deus agora? Ela saiu para o deserto com um pedaço de pão e com um pouquinho de água. Aí a Bíblia nos descreve que a água acabou, o pão acabou. Mesmo quando a água e o pão cessa, acaba em nossa vida, ainda existe a promessa de Deus. Mesmo quando a escassez entra na sua vida, você pode ter certeza que vai ter sobre a sua vida a abundância de promessa de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí nos descreve a história que eles agora estavam aonde? No deserto. Estava agora esse menino Ismael debaixo de um pé de zimbro. E quando ele estava debaixo desse pé, sem nada para comer, a sua mãe distancia dele num espaço de um tiro de uma flecha. Ela não estava muito longe, mas a visão não dava para enxergar o que estava realmente acontecendo com ele. Era aquele perto, longe ao mesmo tempo. Você consegue ver a pessoa, mas não consegue ver a expressão facial da pessoa, porque ela já estava esperando a morte do seu filho e não queria ver as lágrimas, não queria ver a dor da fome entrando dentro do seu filho. Então ela distanciou. Deixa eu te dar uma palavra de Deus para a sua vida. A mãe, ela pode distanciar do filho. O pai pode abandonar você no deserto com um pão e com um jarro de água. Mas eu acredito e prego em um Deus que está aqui, nessa palavra firme, forte e eficaz. Ela diz que mesmo que a mãe abandone o filho, mesmo que o pai abandone o filho, o nosso general de guerra, ele nunca irá te abandonar. Onde você for, ele vai estar com você. Está com sede, ele vai ser a água da sua vida. Está com fome, ele vai ser o pão que irá te sustentar, te alimentar. Está com calor, a Bíblia nos fala que ele vai ser o quê? A nuvem para refrescar a sua vida. Pode ter certeza que se o frio invadir a sua casa, ele vai ser a tocha, a coluna de fogo para aquecer a sua noite, porque o nosso Deus não desanima. O nosso Deus, ele nunca vai te deixar sozinho, ele vai estar do seu lado. E a Bíblia nos descreve, enquanto a mãe chorava, o filho pequenininho, ele orava debaixo daquele pé. Eu quero te dizer algo: por mais difícil que seja a sua vida, o momento que você está passando, não esqueça de orar e de pedir a Deus. O anjo desceu e disse para Agar: eu consigo ver as suas lágrimas, mas também consigo ouvir a voz de Ismael. Deus, ele vai ouvir a sua voz. Você vai recomeçar no deserto. Algo tão chocante nessa história, que a mãe não conseguiu ver nada a não ser um pezinho, uma árvore, e deixou esse menino lá. Mas quando Deus entra na história, de repente, fala comigo bem forte assim, olha, do nada. Eita, bem forte, 1, 2, 3 e... tinha uma fonte de água vivas ali. E a Bíblia nos fala que naquele lugar, onde seria o local de morte, essa é para você aplaudir de pé, escuta aí, segura. Naquele lugar, que seria o local de morte de Ismael, foi o local de crescimento, de abundância, de riqueza, e a promessa de Deus também cumpriu na vida de Ismael. Eu estou dizendo para a sua vida hoje, que todo mundo vai olhar para você, todo mundo vai olhar para a sua vida, e vai falar assim: David, vai morrer, o deserto é o lugar de morte. Aí você vai falar assim: preocupa não, eu só estou recomeçando a minha história. Mas o lugar onde seria o meu local de morte vai ser o meu lugar de vida. Ele se enriqueceu naquele deserto, ele cresceu naquele deserto, ele casou-se naquele deserto, teve aproximadamente 12 filhos, e esses filhos eram príncipes
dentro daquele lugar e daquela terra. E a mesma coisa que aconteceu com o filho legítimo de Abraão, também aconteceu com o filho bastardo. Nós somos iguais. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Fica de pé que eu quero orar para a sua vida. Nós somos iguais. Nós somos iguais a Ismael. Nós somos o filho da maldição. Escute com muita atenção. Nós somos filho da maldição. Nós somos filhos do pecado. Nós somos nascidos no pecado. Nós somos nascidos no pecado, mas nós somos também revestidos pela promessa de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Se te colocar no deserto, não se preocupe, porque o deserto vai ter que florescer, porque está no deserto um homem de Deus, uma mulher de Deus, e eu nunca vi um justo desamparado, e nem a tua descendência mendigar o pão. Você vai vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca a mão direita na altura do seu coração, feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Aleluias! Oh Espírito Santo, nós sabemos, Deus, que às vezes nós somos levados pelo deserto. Às vezes nós somos levados para o deserto. Se Ismael ficasse na casa de Abraão, a promessa não iria se cumprir sobre a vida dele. Por isso o Senhor levou ele, ainda jovem, para o deserto. Se Deus está te levando para o deserto, você pode ter certeza que é lá no deserto, que o seu milagre irá acontecer. Enquanto Ismael estava na casa de seu pai, as suas orações eram apenas ouvidas, mas quando ele foi para o deserto, a sua oração foi atendida. Talvez você está no deserto agora e está achando que Deus não está ouvindo a sua oração. Eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Não é hora de Deus ouvir mais a sua oração, porque você está no deserto. Quando você está no deserto, Deus para de ouvir a oração, Deus começa a responder as orações para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que a bênção que estava na vida de Ismael esteja sobre cada um de nós. A persistência e a fé de Ismael de orar, de falar com o Senhor Jesus, lá no deserto, no pé de uma árvore, sem água e sem pão, com fome e sede, esteja sobre nós. Eu estou dizendo para você, seja persistente, porque no vale é o lugar onde você consegue encontrar os milagres do Senhor Jesus sobre a sua vida. E você diz amém. E graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Podemos assentar. Quantas pessoas não morrem no vale? Deixa eu finalizar aqui para você. Quantas pessoas não morrem no vale, hein? Quantas pessoas têm medo de recomeçar? Já pensou se Ismael ficasse olhando, Alexandre, para o desprezo do seu pai? Você já parou para analisar? Se Ismael ficasse pensando, eu fui, meu irmão teve banquete, eu não tive nada. Pare de ficar olhando aquilo que você deixou de ganhar, e olha para aquilo que Deus possa te dar, para aquilo que Deus tem para a sua vida. Esquece do passado e viva o presente de Deus para a sua vida. Fala para o seu irmão, Deus tem algo grande para você. Agora vamos falar um negócio bem bonito. Levanta a sua mão para o alto e fala assim: eu não posso desmenosprezar Ismael, porque é lá no deserto, faz assim, olha, que Deus levanta. É lá no momento de dificuldade que Deus vai te levantar. É lá no momento de dificuldade que Deus vai fazer nascer de você príncipes. E Deus te trouxe aqui hoje para te dar uma palavra motivadora. Se você está no deserto, é o momento de você recomeçar. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa.
Quem entendeu a mensagem, diga glória a Deus. Você pode ser fruto, viu, de um desvio até de caráter. Mas se você acreditar na promessa, porque todo mundo nasce com promessa, até um filho de um estrupador tem uma promessa na vida dele. Só basta ele acreditar. Por isso que nós brigamos para não existir o aborto, porque todos têm promessas. Todos têm promessas. Só não consegue realizar aqueles que não acreditam na sua promessa. Deus abençoe a sua vida, não esqueçam disso. A promessa está aí. Agora você vai executar, você vai caminhar e você vai esperar. Você que está nos vendo na live, Deus abençoe a sua vida. Paz seja convosco. Compartilhe esse vídeo, tá? Ativa o sininho do nosso canal. E que confisco oficial. Gente, eu tô ficando bom nesse trem, viu? Acho que eu vou virar blogueiro agora, viu? Tá? Vocês vão me seguir lá, sim ou não? Tá, beleza. Que Deus abençoe. Compartilhe no WhatsApp, no Facebook, que é muito interessante que as pessoas entendam que eles têm promessa. Por mais difícil que esteja a vida e o vale que está passando você agora, ou um vale futuro, Deus ele vai para o vale, para o deserto, junto com você. Deus abençoe a sua vida.